Olá, episódio 35 e final dessa série a respeito dos personagens dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu espero que tu me peças para poder falar dos Cavaleiros de Ouro, que são outras características comportamentais. Mas o importante é, nesse capítulo eu vou te falar, obviamente que eu termino sempre com o meu favorito. E eu vou terminar com o sujeito que é um dos mais esforçados, que fica cego, manco, surdo, perde os sentidos todos e ele sempre se recupera. Por quê? Ele sempre se concentra naquilo que ele precisa resolver. Esse é o interessante do Shiryu, que é o Cavaleiro de Dragão, que é um cavaleiro que sofre milhões de coisas, que tem um excelente mestre, que era um cavaleiro do Zodíaco de Ouro, da Era de Ouro inclusive, e que ele aprendeu técnicas de concentração em que ele faz uma determinada coisa, não importa o que está acontecendo no ambiente. Ele relembra tudo aquilo que ele aprendeu, como se ele pudesse voltar numa técnica que eu uso, que é chamada de palácio mental, em que eu tenho as memórias arquivadas, para eu não precisar ficar relendo as coisas, não precisar ficar sofrendo, pegando todos os papéis ao mesmo tempo e livros. Ele faz isso, só que ele faz com relação ao treinamento dele, a tudo que ele passou. E ele vai juntando as peças para poder eliminar a ameaça. Claro que ele de vez em quando lidera o grupo dos Cavaleiros do Zodíaco de bronze. E como ele lidera de vez em quando, ele tem características que ele diz como as pessoas devem resolver o problema, mas ele diz de uma maneira gentil. Porque ele não foi treinado numa ilha que a vida dele estava correndo perigo. Ele foi treinado por um cavaleiro tranquilo e calmo, que fazia com que ele repetisse a mesma coisa até ele ter domínio daquela determinada habilidade, daquela determinada técnica. Então, o treinamento dele foi fenomenal, porque foi tão rígido quanto o do Ikki, do episódio anterior, 34, mas o como importa. Como as regras eram dadas, como ele tinha que aprender com relação àquelas determinadas habilidades. O como importa, por quê? Qual era o descanso do Shiryu? Ele conversava com o mestre. Ele tinha essa relação de proximidade que o mestre dele falava não apenas sobre o treinamento, sobrevivência, força e tudo mais, que o Ikki ouvia o tempo todo e possibilidade de morte. Não. O mestre ancião, o mestre dele, ensinava para ele a respeito da vida, de como ele se relacionaria com as pessoas, qual a importância de Atena, como o mundo seria sem a Atena e sem os protetores de Atena, que são os Cavaleiros do Zodíaco. Dito isso, é importante que tu percebas que os dois têm um relacionamento amoroso na adolescência, tanto o Ikki quanto o Shiryu. Tu imaginas o nível de sofrimento que o Ikki tem, porque ao mesmo tempo que ele quer demonstrar afeto, ele é punido pelo pai da moça, que é o treinador dele, e ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, o Shiryu está aprendendo e está sendo reforçado a praticar essa ideia de cuidar da moça que ele gosta. Então leva algum tempo para se perceber no desenho que existe esse padrão comportamental entre dois líderes. E cada um lidera de uma determinada maneira. O Ikki é num momento desesperado. O Shiryu, tu podes conversar com ele a qualquer momento, em qualquer situação, mesmo que ele esteja em deficiência de algum dos sentidos dele, quebrado, sem armadura, seja lá o que for. E eu estou te contando tudo isso porque tu vais confiar mais nessas pessoas e tu podes desejar ser um líder desse tipo. Um líder que é sensível e que dirige o comportamento das pessoas a partir da confiança delas e não do medo delas. Pensa sobre isso, dúvidas, formulário abaixo, links dos meus trabalhos também, ok? Abraço.